eu fui estudar para Lisboa, e em Lisboa, quando eu estava na universidade, conheci o Zé Luís. O Zé Luís é esta peça que está aqui, que vocês já conheceram, tinha 1,90 m de altura, era um gajo bonito e tal. Era. Tem que imaginar o passado. Não, não dá certo. Não vou falar aqui agora, não vai dar certo. E o Zé Luís um dia chegou ao pé de mim e disse: "Bom, Pedro, o que é que tu achas de nós irmos tirar o curso de modelo para conhecer umas miúdas bonitas?" E era uma coisa que a gente tinha uma coisa que a gente gostava. Naquela época também. O tempo também passa, essas coisas também passam. E naquela época então fomos para ter ao curso. O Zé Luís tornou o maior modelo, um dos maiores modelos de Portugal de todos os tempos. Maior. Sabe, tá? E eu fui estudar matemática porque a minha beleza ela é interna. Não é muito exteriorizada, é uma coisa mais interna. Então vamos começar aqui. E então o Zé Luís começou a viajar pelo mundo, sempre fomos amigos, independentemente das circunstâncias, inclusive eu sou teu amigo dele, que vou-lhe dar agora um crachá aqui. Tá? É só para o ano, Isto é para ti, Zé. Para 60 anos, eu quero ver tu ires para a discoteca, quando tu vais com os teus amigos e tal, com esse crachá dos 60 anos. Maravilha. Mas gastou tanto dinheiro para parecer que tem 40 e agora vai... Foi o teu amigo. Foi o médico que me recomendaste. Tu é que me recomendaste o médico, fiquei pior do que era. O doutor foi tu que recomendaste. Este era o Zé Luís, por muito que vocês achem que era impossível, este era o Zé Luís. E ali, Zé Luís, modelo, andava pelo mundo inteiro. E a sério, sem brincadeiras agora, o Zé Luís disse para mim uma coisa assim: "Pedro, um dia vou encontrar um negócio, tá? Tu vais trabalhar e nós dois vamos ficar ricos." Eu dizia, o pessoal acha isto engraçado, mas não é. Eu dizia: "Pá, traz lá um negócio, arranja lá isso." Não era, a vida não era de hoje. Acho que o Mário aqui já disse essas coisas de que a gente não tinha. Pá, não havia informação. Há pessoas aqui mais velhas como eu. Quem é que aqui tem acima de 50 anos? 60, pronto. Acima de 50, 60 anos lembram-se de uma coisa que era a Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. Era lá que tinha todo o conhecimento. Aquilo era o nosso Google. E tinha umas atualizações, não sei quantos X anos vinha a atualização, lembram? Tinha uma atualização, então a gente procurava naqueles livros todos. Não tinha, ia lá na atualização, podia ser que tivesse. Vocês imaginam essa vida. Então as pessoas não tinham informações. As pessoas viviam muito daquilo que tu dizes que disse. A pessoa, por exemplo, ia numa cidade e falava não sei o quê. Quando vinha, aquilo virava verdade. Tanto que no Brasil, quando eu fui as primeiras vezes, as pessoas falavam a mesma coisa em várias cidades. Acho que aqui em Portugal também, há muitos anos atrás, as pessoas diziam: a maior ponte de Portugal, qual é que era? Basta, Gabriel. Era a 25 de Abril. E a segunda? A segunda tinha várias. Ninguém sabia, não é? Hoje a gente disser assim: a maior ponte de Portugal. O gajo vai ao Google, já sabe se não é aquela, se a da Figueira é a segunda, ou a terceira, ou a quarta, mas esta é grande. Provavelmente o pessoal da Figueira dizia: a maior ponte a seguir, a 25 de Abril, é qual? A Figueira. Mas o pessoal lá de outras cidades tem ponte grande também falava a mesma coisa, assim vamos. Não é? Então aquele mundo era um mundo um bocadinho diferente, onde as pessoas aprendiam pelos outros. E um dia o Zé Luís disse-me: "Pedro, eu vou arranjar um negócio incrível", e arranjei. Disse: "O que é Zé Luís?" Olha, fui lá para o Japão, os gajos têm umas caixas, ligam as caixas no computador, ligam as caixas na televisão e ficam a jogar os jogos. Eu disse: "Ó Zé, não estás maluco? Acho que alguém uma vez vai jogar jogos no computador, ou na televisão, ou no telemóvel? Isso não existe, isso é um idiota total." Coisas de modelo, só um modelo pensaria uma idiotice dessa, não é? Hoje praticamente ninguém joga nada por aí. Tá? A segunda coisa que ele veio foi: a Pedro, descobri uns carros na Coreia. Pá, Coreia naquela época era uma doença venérea. Hoje é um país. E nós ainda sabemos que é o da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Quem é que já foi à Coreia? Quem é que já foi à Coreia? Ainda até sabemos que é os gajos que estão lá, não é? Mas naquele tempo, não se esqueçam. Coreia, qual Coreia? Pá, tem os carros muito bons. Vamos importar os carros para a Europa e vender na Europa. Pois é, estás a fazer mal. Primeiro que ninguém vai comprar carro coreano. Tem algum idiota aqui com carro coreano? Não são lá de carro. Mas o Zé já tinha essa... mas era preciso investimentos, dinheiro, não havia nada disso. Até que um dia o gajo foi para Londres
e conheceu esta mulher aqui chamada Carol Lawrence. Disse, olha, conheci uma mulher, tem 1,90 m de altura, é loira, ao máximo, é casada com um gajo chamado Alan Lawrence, tem um Porsche, tá, tem um BMW, tem um Jaguar. Mercedes, tem não sei o quê, mora numa casa de 5 andares, é do Palácio de Buckingham, blá, blá, blá. Falei, Zé, e o que é isso? Opa, não sei que é uns pós e umas pastilhas. Eu disse, pós e pastilhas não, né? Porque isso aí não. Vamos fazer negócios, mas sério, não, porque moral da história, não foi capaz de me explicar nada. É uma tal de Herbalife, isso eu lembro, tá? Eu vou contar um detalhe que a gente normalmente não conta. Herbalife. Herbalife, ótimo. Quando uma pessoa, no dia de hoje, alguém fala uma coisa que tu não conheces, qual é a primeira coisa que fazes? Google. Vais aonde? ChatGPT. Ao Google, ou vais ao ChatGPT, não é? Ok? O que é que a gente fazia naquela época, em Lisboa? E às Amoreiras. O mundo era nas Amoreiras. Íamos a uma loja de revistas e fomos procurar Herbalife e tudo que é revista. Já que ele dizia que era uma nutrição, que eram os produtos e tal, não encontramos nada. Disse, isso deve ser uma furada muito grande. Claro, Herbalife não faz publicidade em revistas, nada. Agora até aparece de vez em quando. Isso não deve acontecer nada. E pronto, esfriou, ele foi para Ibiza, não foi? Naquela época ele foi para Ibiza, era o Mr. Ibiza, era o rei do camarote, sei lá. 5 meses para Ibiza. 5 meses ainda. 5 meses e ficava lá e era o rei, pronto, ainda hoje. Então, aquilo passou-se, até que eu recebi o telefonema. Naquela época eu trabalhava numa multinacional americana chamada Avon Cosmetics, acho que toda a gente aqui já ouviu falar da Avon, tá? Entrei na Avon porque o meu pai namorava a diretora-geral e eu saí da matemáticas e fui para a Avon automaticamente, né? Tipo, aquelas coisas que acontecem, né? O QI muito elevado, né? O QI indique, né? Então foi uma coisa muito forte. E pronto, trabalhava ali, gostava do que eu fazia, mas pronto, ganhava quase 1.800, 2.000 euros por mês. Não era mal, porque ainda hoje 1.800 euros é uma coisa boa. Mas eu olhava para o meu diretor, ganhava 5.000 e aquilo era, sei lá, 10 anos de trabalho ou mais para chegar lá. E o presidente ganhava, sei lá, naquela época uns 15.000 euros. Era uma vida inteira de trabalho, era 30 anos dedicado à empresa e se chegasse lá no meio de toda a gente, talvez fosse. Então essa era a minha perspectiva e estava tudo bem, não estava nada errado. Até que eu recebo um telefonema deste gajo que está aqui, do lado esquerdo, o Sr. Alan Lawrence, tá, que eu não conhecia fisicamente e que me perguntou se um dia eu gostava de ficar rico. Pelo telefone, perguntou simplesmente, você gostava de ficar rico? Tem alguém aqui que gostasse de ficar rico? Não se esqueçam que alguém está a olhar. E se a pessoa diz, eu não estou interessado, a outra pessoa, estou aqui, não quero, vai para outra. Então, vou repetir outra vez para não... Alguém que gostava de ficar rico? Eu fui desses que batei as mãos, os pés e tudo e disse, pá... Só que o que é interessante é que essa palavra ela é muito lata, ela é muito larga, é uma palavra que para alguns que estão aqui significa dinheiro. Eu queria ter muito dinheiro. Eu tenho amigos meus que fazem coleção de dinheiro. E quanto mais dinheiro tem no banco, mais dinheiro e dinheiro não tem nada, só tem dinheiro. Pronto, tudo certo. A gente gosta de coisas materiais, coisas que se veem, gosta de casas, carros, outros gostam de viajar, por exemplo. Gente para gostar de viajar. É tão engraçado vocês quando começam a falar, estás a ver? Se eu estivesse na plateia, vocês me desmotivariam completamente. Porque eu detesto viajar. Tá? De tanto que eu viajei estes anos todos, eu só de pensar que eu vou para o aeroporto já fico com náuseas. Mas entendo que haja outras pessoas que o sonho delas é viajar. E deve ter mais gente aqui a querer viajar do que eu, ficar em casa. Tá? Então é impressionante as coisas o que é ser rico. Para uns é viajar, para outros é ajudar os outros. Então tem pessoas, por exemplo, que se eu fosse rico, para mim o único objetivo era ajudar os outros. Pegar o meu dinheiro para ajudar outras pessoas. O Zé Luís, por exemplo, a gente sabe, conhece o Zé Luís. O Zé Luís, o dinheiro dele, uma boa parte é para ajudar cães e para ajudar pessoas. É impressionante. O Zé Luís é um gajo que... Eu já vi tirar a volta para lá para fora. Quem sabe aqui é verdade. Então é assim, tem pessoas e pessoas. Não é uma pessoa que liga para as coisas materiais, mas liga para outras coisas. Então, varia muito da pessoa. Então, na minha cabeça, só para vocês terem uma ideia, porque hoje vir aqui à frente e tal, com a vida que a gente tem, eu queria que vocês soubessem como é que era lá no antigamente. Tá? A Rita faz uma coisa aqui que foi muito interessante. Disse assim, como era a Rita, certo? Como é que é escrito? Quem era a Rita? Quem era a Rita, certo? Mas eu recomendo dizer quem é a Rita. Porque a Rita é a mesma. Ela só evoluiu. Né? Ela só evoluiu. Então, quando ela fez ali, eu pensei, quem é o Pedro? Quem é o Pedro? Certo? O Pedro continua sendo o mesmo, só que ele evoluiu um bocadinho. Então, naquela época, o Pedro, vou-vos dizer o que é que ele é.
o Pedro, naquela época, ser rico era uma coisa muito simples. Era ter um apartamento de 2 quartos. Para poder ter um quarto meu e poder ter um quarto para receber pessoas. Quem é que aqui já gostaria de ter uma coisa boa? Pago. Tá? Vocês dizem casa, né? A casa para nós é casa. Pago, sem ver nada. A segunda coisa que eu queria era ter um carro assim possante, um carro... o que é que seria um carro bom? Não vou perguntar aqui à frente, porque já vão ser ignorantes. Não é? Um carrinho bom, assim, uma coisa assim... Um BMWzinho. Um BMW... Série 3. Série 5, uma Série 5, uma carrinha Série 5. Para mim já era uma coisa ótima, ok? Quem é que pode ser uma carrinha Série 5 já era uma coisa ótima, não é? A diesel, impecável, bonita, com uma cor, E para que é que eu precisava de um carro? Para poder mostrar a minha beleza interior. Chegava com um carro bom, dá-te a possibilidade de teres umas conversas um bocadinho mais interessantes. A terceira coisa era poder ir ao supermercado e fazer as compras todas da lista toda que eu queria comprar. Não sei se algum de vocês já foi ao supermercado e não conseguiu comprar tudo. Eu só queria chegar, sabe, um carrinho, 2 carrinhos, 3 carrinhos, dava tudo o que tem que ser, pronto. E tem que ser fazer conta, passar o cartão de crédito e dizer. Primeiro era ser rico. Outra coisa era ir ao restaurante e pedir pelo lado esquerdo da emenda, que normalmente a gente sempre pedia pelo lado direito. Vinho. Olhava o nome do vinho, olhava o preço do vinho, decidia o quê? Chateau, acho que este Chateau está um bocado chateau, né? Então vamos pedir um jardim da casa, não é? Que influenciava ali. Pronto, era só isso. Então quando o gajo disse, olha, você tem que vir aqui a Londres para conhecer o negócio, lá fui eu, a imaginar que seria a pessoa. Aqui vocês já sabem quem é a pessoa, eu fui a imaginar. Se a mulher do gajo tinha 1,90 m de altura, eu já fui a imaginar um gajo com 2 metros. Depois comecei a imaginar um inglês, sabes, um inglês rico, lord, né? Lord inglês. E quando cheguei lá, era um gajo que estava de jeans, de calças de ganga, estava com um crachá como aquele ali que dizia perca peso agora, pergunte-me como. Eu pesava na época 54 kg de peso e esta é a razão pela qual a minha carreira de modelo não deu muito certo. Não descolou a minha carreira de modelo. Tá? Opa, quando eu vi que perca peso agora, pergunto-me como se pronto, agora é que eu vou perder peso até chegar aos ossos, com certeza. Mas eu não sou burro, eu sou formado em matemáticas aplicadas, portanto eu sou uma pessoa que me considero minimamente inteligente e portanto fiquei calado, tá? Diz que a gente tem 2 orelhas e uma boca para ouvir mais do que a gente fala, porque às vezes é difícil, e pronto, fui para a reunião que o gajo mandou. Foi mais ou menos como a reunião que está aqui de hoje, mas mais curta, mais como a HOM que a gente fez durante estas semanas. Um bando de gente veio aqui, falou que tinha perdido peso, um bando de gente disse que tinha ganho dinheiro, e eu sinceramente não acreditei em nada, porque sendo uma pessoa me considerando inteligente, vi perfeitamente que tinha um golpe ali. E imediatamente começaram a falar, eu disse assim, pronto, agora só falta vir a hora que eles vão querer que eu pague alguma coisa. Ou vocês acham que eu já não tinha ido numa coisa time sharing? Não sei como é que é. Paga aqui, paga ali, depois na hora, pá, né? Já fiquei à espera do pá. E não deu outra. Chegou ao fim da reunião, o gajo veio com uma caixinha e disse, prontos, aqui está a caixinha. Para você comprar. E eu disse, já sabia. Sou burro. Só que o gajo foi muito esperto. Ele disse, olha, se tu não tiver, não sei quanto é que é, daquele tempo era 100 euros, agora não sei quanto é que é, agora é mais barato. 65 euros. Pronto. A pessoa disse, você tem os 65 euros, compra a caixinha, usa os produtos, quem sabe você pode fazer uma renda extra. Desculpa eu falar um bocadinho de você, que são 25 anos de Brasil. Tá? Agora, se tu não tens o dinheiro, és obrigado a comprar. Eu disse, mas que é que eu sou obrigado a comprar? Porque é uma vergonha uma pessoa que é formada em matemática, que se acha inteligente, isto, tudo o que eu tinha falado para ele, para arranjar emprego, que eu achava que era emprego, tá? O gajo que é estudo e não tem 65 euros no bolso. E eu não tinha. Não tinha. Mas tinha uma coisa muito mais importante. Tinha ego. Que é uma coisa que fica aqui assim do lado direito. Que a gente... E disse, claro que eu tenho. E passei-lhe um cheque. Naquele tempo era um cheque de peixe. Não sei se vocês são desse tempo. Alguém que é do tempo do cheque? Vocês já imaginaram que as pessoas trocavam coisas por um bocado de papel?
Hoje ninguém faria isso, né? Hoje ninguém faria, faz a transferência. Ai, mas eu tenho dinheiro lá. Tá bom. Era um papel, e eu entreguei o papel e o gajo deu-me o kit. Impressionante, era um cheque de peixe, sabem porquê? Vai ao banco e nada. Mas eu sou honesto, né? Então eu tinha que cobrir o cheque. Alguém aqui já... Estas palavras antigas que a gente fala, passar o cheque, cobrir o cheque, são coisas assim, né? Cheque descoberto, não sei quanto, cheque careca, são coisas que o pessoal não sabe mais o que é. E assim foi. O avião veio para Portugal, o avião aterrissou e agora tinha um problema. Como é que eu ia pagar esse cheque? E então comecei a pensar qual era a vítima, qual era a pessoa que eu podia enganar mais rápido, não enganar, assim, passar mais rapidamente os produtos sem ela me questionar nada. Tá? Não se preocupe, porque isso depois cresce e só pior. Chorar agora é nada, isso não é nada. Eu tenho uma com 23 anos, já moro em Las Vegas, e outro está lá em Lisboa que não veio porque foi para o jogo hoje do Porto. Não sei como é que o Porto joga hoje. É boa a equipa, é uma equipa mais ou menos. Eu só conheço o Porto. O gajo não quis vir para aqui para ir ver o jogo, veja lá bem. Eu também sou filho de pai rico, também fazia o mesmo. Não é? O problema é isso. Olha aqui. Vê se aqui já vamos tirar a foto. Onde é que eu estava? Pronto. Vamos lá. Qual era a pessoa? Tá? Qual era a pessoa que quis enganar? Não, qual era a pessoa que eu ia... E então fui falar com a minha mãe e disse, mãe, olha, isso foi a minha primeira lição. Vocês estão aqui, a gente vai falar de lições, vai falar de treino. Foi a minha primeira lição e o meu primeiro treino de Herbalife. Tá? Foi falar com a minha mãe. E eu disse, mãe, acabei de chegar da Inglaterra, tenho aqui uns produtos incríveis para a senhora tomar. Para tu tomares e tal. E a minha mãe disse-me, filho, o que é que são os produtos? Eu não tinha prestado atenção. Mais ou menos como alguns de vocês estavam no telefone quando estava aqui a falar dos produtos. Lembra que eu estava no telefone ali? Estava aqui, como é que chama a pessoa que fez os produtos maravilhosos? Inês, muito boa, muito boa. É muito, como é dizer, muito espirituosa, né? Ela é o máximo. Adorei. Não é? Uma grande salva para a Inês. Mas ainda assim, alguns de vocês não prestaram atenção nenhuma. Não foi o meu caso. Então, quando cheguei ao pé da minha mãe começou-me a perguntar aquilo que era normal. Então, filho, mas o que é que são os produtos? E eu não tinha ouvido nada, porque eu estava à procura do golpe. Onde é que estava o golpe? Eu não estava entregue à sala, estava no golpe. E aí aconteceu uma coisa. A minha mãe disse, filho, mas fala-me sobre os produtos. Oh, mãe, quando a gente não sabe o que é que a gente faz, a gente inventa. E ele disse, mãe, os produtos são ótimos. Sim, meu filho, mas o que é que são os produtos? Mãe, são maravilhosos, mãe. E eu vi que a minha mãe estava-me a levar para uma esquina que eu não tinha saído. E nessas horas um gajo tem que ser agressivo e dizer, oh mãe, não confias em mim. E a minha mãe ali disse, oh filho, claro que eu conheço, mãe, eu saí de dentro de ti, mãe, por amor de Deus, não confias em mim. Claro que confio, então dá-me aqui o dinheiro, dá-me lá a caixa e dinheiro que eu vou saber. Há coisas que não adianta, e nós também, se o pessoal está aqui e tem muita experiência já sabe, há coisas que não adianta. Se a pessoa não quiser, ela vai... Opa, confia, pronto, acabou-se, não confias em mim, não és meu amigo. Acho que eu vou ter que estar aqui e te enganar por causa de 50 euros ou 100 euros. Pronto, se a pessoa disser, acho que sim, pronto, então tens um problema realmente moral. Mas aí pronto, a minha mãe comprou a caixinha e eu vi-me livre do quê? Do cheque. Tá? Vi-me livre do cheque. Na realidade, até tem uma coisa mais técnica aí. Esse cheque, o meu pai na época tinha uma empresa em Londres, tinha sido o meu pai que tinha me emprestado e eu tive que dar o dinheiro para o meu pai do cheque. E portanto é só para uma coisa que acho que a gente aqui nunca falou, o Zé que está aqui na frente, então estou meio intimidado. Não posso falar nada errado, mas não foi assim, pá, não foi assim. Não é Mário, não é, tu sabes que é assim. Tá? Então pessoal, agora perdi mesmo. Estou à espera do meu kit ainda, que nunca recebi. Não, eu que assinei o teu kit, não veio nada. Mas nunca recebi. Também não pagaste? Pois é, não o pagaste e eu é que assinei, e se os gajos forem lá ver a assinatura ainda ficas sem o cheque. Então, Deixa lá o que dizer. então, para encurtar a história, a minha mãe começou a usar os produtos. Olha a sorte que eu tive, eu sou a pessoa com mais sorte do mundo. Tá? Eu chego nos lugares, sempre tenho lugar na porta, sempre sou um gajo com muita sorte. Mas a maior sorte que eu tive na minha vida foi o Zé Luís ter trazido a Herbalife, e a segunda foi a minha mãe, que pegou o kit, sem saber falar inglês, sem ler, não sei como é que ela aconteceu, ela começou a usar os produtos e teve resultados sozinha. Eu não fiz acompanhamento nenhum. O meu acompanhamento foi fugir e ir para longe o mais rápido possível. Ela não
pedir o dinheiro de volta. Só que a minha mãe teve resultados e passados 15 dias, para vocês terem uma ideia, durante essa semana o Sr. Alan Lourenço me ligava todos os dias. E aí Pedro, vamos começar a trabalhar, aí Pedro, e eu disse, sabe, alguém já ligou para alguém? Não me digam que está aqui dentro, porque fica chato. Né? A gente ligava e a pessoa dizia, não tem nada, sempre dar desculpa, né? Pronto. Acontece, as pessoas dão desculpa quando não têm interesse, dão desculpa. E eu não queria fazer isto de maneira nenhuma. Até que a minha mãe liga e me diz, filho, onde é que eu arrumo 7 coisas daquelas? Eu disse, 7 coisas do que, mãe? Daquilo que me vendeste, estás a usar isso aí, não morreste com isso aí, nem nada. E a minha mãe disse-me que estava-se a sentir ótima, que estava tudo bem, que estava espetacular e tal, estava a dormir melhor. A minha mãe sempre tomou remédio para dormir. Tá? Tem gente que toma um copo de vinho tinto. A minha mãe não ia, estava no nível mais hard. O gajo toma um copo de vinho tinto, está tudo tranquilo. A minha mãe era mais hard, era aqueles remédios para dormir e tal. Lexotan, não era? Lexotan, uma coisa assim. Então a minha mãe era bem dependente disso. Quando ela disse que tinha dormido bem, vocês sabem como é que é. A gente sempre fala a brincar, mas é verdade. Pais podemos ter vários, mãe é só uma. Então não tem conversa. A minha mãe falou-me isso e eu realmente entusiasmei-me e ela disse-me, olha, eu preciso de 7 produtos para umas amigas minhas aqui do salão, como é que eu faço? Eu disse, boa pergunta. Liguei para o Sr. Alan. Agora já era eu a ligar para o Sr. Alan. Sr. Alan, estou aqui, ao Pedro, tudo bem? Pois é, eu queria comprar 7 produtos, como é que eu faço? A resposta dele, eu tenho cara de armazém da Herbalife. Olha, se quiseres saber coisas do negócio e tal, ligas. Mas agora para essas coisas, então liga lá para o armazém, vai lá comprar os produtos, não tem nada a ver com isso. Foi assim a primeira lição que eu recebi. Penso, filha da mãe, nunca mais ligo. Nunca mais o incomodo. Que a gente fica meio chateados com isso, mas pronto. A pessoa tinha razão, eu tinha que ligar para a Herbalife, não era para ele. Tá? Então liguei para a Herbalife. E é como começou a minha saga. Porque alguns de vocês aqui, não vocês novos que estão aqui hoje pela primeira vez, que vocês são todos bonzinhos, mas tem uns aqui da frente que são muito chatinhos. Que agora eles fazem até no computador. Se a encomenda da Herbalife não sai em 2 segundos e 30 centésimos, eles já estão a reclamar para a Herbalife com o pedido. Porque o engano está fora do ar, que não sei o quê. Olhem como é que foi a minha história. Eu disse, liguei para a Herbalife e disse, eu quero comprar 7 produtos, como é que eu faço? E ela disse assim, qual é o seu ID? Eu disse, e quê? Mas o que é isso? Você não comprou uma caixa? Comprou dentro da caixa, não tinha uma folha? Tinha. Você não assinou essa folha? Assinei. Então é lá que está o ID. Na casa da minha mãe. Em Leiria. E eu em Lisboa. Eu conto esta história, mas as pessoas não entendem. Aqui dá para entender. E eu em Lisboa. E se fosse hoje, mandava o WhatsApp à minha mãe. Mãe, vai lá no WhatsApp, tira uma fotografia e manda. Ou para a empregada de lá de casa, não era? Mas naquele tempo não havia WhatsApp, não havia nem telefone, telemóvel. Então o que é que eu tive que fazer? Ir a Leiria de carro para encontrar o tal do ID. Tive que ligar à minha mãe, onde é que está debaixo da cama, não sei aonde, para cheguei lá e encontrei a porra do ID. E naquele tempo havia uma coisa chamada impulsos, que vocês não sabem também o que é. Agora vocês ligam todos pelo WhatsApp, não fazem a mínima ideia o que é o impulso. Não fazem a mínima ideia. Não fazem a mínima ideia. E então o que é que eu fiz? Qualquer um viria para Lisboa e ligaria de Lisboa para Lisboa. Mas na casa da minha mãe era mais barato, então já aproveitei de ligar de Leiria para Lisboa. E então liguei e queria fazer uma encomenda. E ela disse-me, sim senhor, o que é que deseja? Qual é o seu ID? O meu ID é o 07, ok. E o que é que deseja? Quero comprar 7 produtos. Mas quais produtos? Expliquei mais ou menos. Programas. Era programas na época. Custava 15 contos na época, não sei se vocês se lembram. Comprei os programas, ótimo, tudo certo. Ok. E então qual é o seu PIN? O que é o PIN? Não, o PIN a gente manda para casa pelo correio, normalmente. Você não recebeu. Não, então a gente vai mandar outra vez. Vai pelo correio daqui a 7 dias, ou 8, ou 15, 20 dias, vai chegar o PIN para depois ligar tudo de novo. E nisto, o telefone. Passando as coisas, eu ali aflito. Né? Desliguei o telefone, não, desliguei não, e tem outra solução? Tem, se você vier aqui, a gente dá-lhe o PIN na mão, pronto, resolvido, lá vai mais 130 km para Lisboa, cheguei a Lisboa, tenho que cortar a história, comprei os produtos, tá?
paguei os produtos e voltei outra vez para a padaria. Depois faço a minha conta, 260, 300 e... de 400 e 500 km praticamente, quase que foi-se o meu lucro, né? Mas naquela operação eu ganhei $300, mais ou menos, seria, em contos seria 60 contos, né, mais ou menos. Era muito dinheiro, era muito dinheiro. Foram 7 produtos e tudo a full retail, não havia essa história de desconto. Nunca é nenhum deles que vai falar de desconto, que é isso. Peguei os produtos, fiquei entusiasmadíssimo com aquilo e então mudou a minha vida. Porquê? Porque 300 euros, vamos imaginar 300 euros se fosse hoje, não muda a vida de ninguém, concorda? Tipo assim, não muda a vida de ninguém. Mas muda se for no último dia, na última semana do mês, quando a gente vai ao supermercado, né, e tem que decidir entre iogurtes e papel higiênico, estás a ver? Ou por exemplo, o gajo ir à discoteca. Tá? Porque alguns de vocês nunca passaram por isto, mas quantas vezes eu peguei o carro, fui até à Praia da Vieira, comprei termossos e pedidos e uma cerveja e fiquei a ouvir o relato. Né? Quantos de vocês não fizeram isso? Não havia melhor coisa para fazer, não havia era dinheiro para melhores coisas. Tá? No final do mês chegava... eu não sei quanto a vocês, mas quando eu trabalhava na Avó era muito giro, que era assim. Aquelas 3 primeiras semanas do mês era vida. E aquela última semana não havia de existir, porque não há razão nenhuma, não há dinheiro, não há nada, só se está à espera do dia. Não, aconteceu já com algum de vocês, não? Ainda acontece comigo. É? E as férias? Eu nunca tinha ido de férias, a primeira vez de férias foi na Herbalife, porque antes eu só tinha dias livres, que era pior ainda, porque pelo menos lá no trabalho não pagas comida. Não é? Não é? Vocês... Eu trabalhava lá na Avó serviam o almoço. Davam de férias, tinhas que pagar o almoço, já quase não compensava uma coisa com a outra. E eu passava férias, era assim, uma semana em casa dos meus pais, uma semana em casa dos meus sogros e outra arrumando gavetas lá em casa. Não sei se alguém já passou férias arrumando gavetas de casa. Mas a vida era assim, não era muito diferente disso. E este foi o meu primeiro cheque. Eu ganhei, não propriamente só das vendas de produtos, mas este foi o meu primeiro cheque. Isto foi no mês de 15 de 9, portanto referente ao mês de agosto. E eu fiquei entusiasmadíssimo. Porque não é os 78 euros, é a minha formação académica. Eu sei que alguns de vocês não entendem nada de contas, mas eu sou formado em matemática, então eu entendo tudo de contas. E olha o que eu pensei, sei que isto é difícil fazer este raciocínio, mas tentem. Opa, se eu fiz isto e ganhei 78, se eu fizer 10 disto, eu posso ganhar? E se eu fizer 100 disto? E se eu fizer 1000 disto? E aí pronto, aí foi a minha cabeça começou a pensar e pronto. Agora olha a sorte que eu tive logo de seguida. Foi as minhas férias do trabalho. E desta vez eu não estava tão preocupado em ter tempo livre, antes pelo contrário, estava feliz porque agora tinha Herbalife. E foi o meu primeiro mês que eu fiz a tempo completo. E nesse mês eu tirei mais de 2.000 euros com produtos e com tudo, e com vendas e com distribuidores. Epá, e ali não deu mais para voltar. Não, fui lá, falei com o diretor, disse... Até o diretor disse, epá, mas você arranjou outra coisa, arranjou outro emprego. Eu até lhe menti, disse que ia trabalhar com o meu pai, que era a melhor maneira, meu pai era empresário na época. Eu disse, olha, vou trabalhar com o meu pai, mas não é isso. A vida é... Epá, eu não sei o que é que vocês acham, mas nós estamos aqui a chegar aos 60 anos. Eu sei que vocês olham para nós e dizem, não pode ser, vocês têm cara de 59, eu sei disso. Nós temos cara, sobretudo a Marina, né? Tem cara de 72. Tá? Mas é verdade que nós, pelo aspecto, sobretudo a Marina, nós estamos acabados, mas a Marina, ninguém vai dizer que a Marina tem, sei lá, 55. Não dá, não. A gente olha para a Marina, pronto, não dá. Mas já se foi mais metade da Marina, já entrou metade. Agora já estamos naquela segunda fase da vida, ou seja, o tempo passa, pessoal, o tempo passa, que é mais novo aqui, e não vale a pena a gente passar a vida só a dizer assim, opa, a minha vida foi impecável, consegui pagar as contas. Pronto, foi porreiro, a minha vida foi porreiro, paguei contas e tal, e morri com as contas todas pagas. E hoje eu sou o gajo que estou no cemitério com 0 contas para pagar. Está a ver? E não acho que seja, também a gente não precisa ser o gajo mais rico do cemitério, mas também não precisa de ser esse gajo aí, está certo? E então a minha vida mudou completamente. Depois o meu patrocinador, tá? O meu patrocinador disse-me que isto era um negócio muito simples, tá? Era um negócio de pessoas.
E tinha uma coisa que chamava extravaganza, que inclusive fiquei, não sei, nunca me tinha tocado disso, da tal da ganza, eu nunca tinha tocado nisso. Achei o máximo, Mário, é muito bom. Essa agora vou andar, mas só dá para Portugal, só dá em Portugal, lá fora ganza não quer dizer nada. Mas enfim. E ele disse, Pedro, tem extravaganza. Se tu conseguires levar pessoas para a extravaganza, vais mudar a tua vida e vais mudar a vida deles. E eu comecei a trabalhar arduamente, tá? Alguns meses antes, tá? E não importa, esqueçam-se da próxima extravaganza. A próxima extravaganza vocês vão. Tá? Se puderem levar uma ou duas pessoas com vocês, ótimo. E o ano que vem vai ter outra, e nessa outra então vamos ficar para um número mágico que chama 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, foi o Mário Fernandes, está aqui o equipe, está aqui, ó. Quem é que está aqui? Está aqui. Olha, aqui está o patrocinador do Vítor Pereira, tá? Está aqui a Isabel, que é o Alexandre Gordalina está aqui. Eu estou aqui, ó, o Conde, todas as pessoas estão no negócio até hoje. O meu ex-cunhado, tá? A Marina está aqui. Era antes dela fazer. É que vocês não estão acostumados. Ela trocou de sexo, fez uma cirurgia. Então, se algum de vocês estava de olho na Marina, já sabe o que é que vai levar para fazer isto. Essa foi boa, na Marina. Essa foi boa. Não, é brincadeira, é brincadeira. É que essa era o ex-cônjuge dela da época, tá? Por isso que era, tá? Estas foram as nossas primeiras férias da Herbalife. Se vocês imaginarem algum de vocês trabalhar que nem um maluco para fazer 100 mil pontos a trabalhar, pensa assim, trabalhar que nem um condenado para ir num barco desses, era o melhor barco da época. Tá? Quem foi nesse cruzeiro? Tu foste, não é? O Zé Luís. Trabalharam umas 6, 7 pessoas do meu grupo para estarem lá, trabalhámos que nem loucos. E quando cheguei no barco tinha lá umas 20 pessoas do meu grupo. Eu disse, pá, o que é que aconteceu? Então, tu não estás qualificado, como é que estás aqui? Ah, não, vi como familiar do Zé Luís. Eu não lembro. Então não lembro. Queria matar, mas já estávamos todos, já estávamos no meio do mar, já não havia mais nada a fazer. O nosso grupo sempre foi muito famoso. Se vocês não gostam disso, não há problema nenhum. Vocês sempre podem se excluir, não há problema. Mas o nosso grupo sempre foi famoso por ser... Nós nunca fomos os mais produtores, que trabalhamos mais, nunca. Mas sempre fomos os que fizemos mais festa. E nesse cruzeiro ficámos famosos para os próximos 500 anos, não é? Não tem jeito. Tá? Os gajos penduravam-se nas cortinas do que parecia o Tarzan. O Mark Hughes, que era o fundador da Herbalife, descobriram-lhe a cabine e iam-lhe bater na porta, saiu a correr, fizeram... Ligava para o quarto dele, Tomaram a manguaça, casaram-se. Olha, vocês não têm ideia do que estes gajos fizeram. E as pessoas chamavam-me, ó Pedro, controla o teu grupo. Eu? Logo eu, controlar o grupo. E depois de 12 anos de trabalho muito forte, e eu costumo dizer às pessoas assim, eu gosto muito de trabalhar, eu nunca fiz... tu trabalhou que nem um maluco para ser chairman. Não, eu trabalhei um maluco porque eu gosto de trabalhar, eu não vou deixar. Mas havia um objetivo na nossa vida da Herbalife, que é chegar à equipe de chairman, que é a companhia mais alta. Agora já há mais 2 posições acima, mas naquela época era a posição mais alta e agora já está a trabalhar para as outras, que é uma coisa boa também. Que era ser chairman. Demorei 12 anos, trabalhei dia e noite, viajando pelo mundo inteiro. Nada na minha vida era mais importante do que a Herbalife, aliás, ainda hoje não é. Eu gosto de deixar isso claro até às vezes para os meus filhos, que eles acham que são mais importantes que a Herbalife, mas eu tenho que lhes dizer às vezes que eles não são. Tá? Mas isso é uma coisa meio chata de falar, é um assunto meio complicado, mas assim, a minha vida, a coisa mais importante é a Herbalife. Eu já tive com a Herbalife com a minha mulher, sei os meus filhos e tal, eu já estava na Herbalife. Então na Herbalife eu vou continuar, o resto eu não faço a mínima ideia. Tá? É a única coisa que eu não sei. Tá? Deixar isso claro. Então, 12 anos de trabalho, 20 horas por dia, trabalhando que nem um louco, e conseguimos chegar à equipe de Chairmans. E com isso, assim como o Nelson agora foi convidado para estar na Bélgica, ele mandou-me uns vídeos dos gajos a falarem, tá? Porque eles falam, não se percebe nada do que eles falam Flandres ou uma coisa assim, né? Não é Flandres, né? E então a gente acabou por fazer a reunião em todos os países da Herbalife. Acho que eu já fui em 95 países da Herbalife como orador e várias cidades em vários países. Então temos muitos amigos em muitos lugares do planeta. Tá? Todos os anos, portanto, desde que eu me tornei chairman, e portanto já lá vão 21 anos, temos tido essas férias incríveis. Agora foi na Islândia, o ano anterior fomos... Japão, não foi no Japão. Fomos para o Japão, no ano anterior... Egito. Foi aquele cruzeiro espetacular, e para o Egito. Eu não lembro nada, eu não lembro o que comi ontem. É porque eu não gosto de viajar, eu vou em contrariado.
Mas pronto. Sempre gostei muito de carros e de motas, então a gente tem coleção de carros e de motas. E eu sei que aqui Para trás. o pessoal gosta muito dos carros e das coisas, então eu já não ligo para essas coisas materiais há muito tempo. Mas esse é o carro da minha mulher, ali em cima, aquele Porsche. Que eu acho que o Porsche é o carro de menina, então se você tem algum, está tudo bem. Mas, este é o Mini da minha filha e aquele é um M3 Competition do meu filho. Tá, são os carros deles. Eu não ligo mais para isso e ando com este carro sempre assim. Eu gosto dos carros velhos e das coisas velhas, é ao contrário do Mário. O Mário não gosta de, como é que tu disseste no outro dia? Tu não gostas de... Coisas velhas? Não, de chanfana. Ele diz que não gosta de chanfana, só gosta de cordeirinho, né? Vitela, gosta de vitela, não gosta de chanfana. Eu só gosto de chanfana, também só coisa velha e acabado. E o pessoal vem com esses carros assim, andar na rua e tal, e chega ao pé de mim e diz assim: ó Pedro, não entendo, um gajo como tu, o teu filho anda de M3 Competition, a tua mulher anda de Porsche Cabrio, a tua filha anda de Mini Cooper, não sei o quê, e tu andas com esse carro velho. E eu digo: mas eles podem. Eu não. É que a minha mulher tem marido rico, os meus filhos têm pai rico. Eu não. Eu não posso. Como vocês sabem, o Brasil tem problemas de, como é que se diz, de segurança. Então, por exemplo, isto aqui não tem lógica nenhuma. Inclusive, eu estava lá em Leiria, fizeram lá por cima de onde a minha mãe tem uma loja lá, fizeram uma coisa e o Mário foi lá ver 1.800.000 uma cobertura, o último andar. Tá? Lógico, aqui no Portugal, para que é que o gajo vai para comprar uma cobertura desse tamanho, por isso é coisa, se o gajo pode comprar fazer uma casa que tem toda a segurança. Mas no Brasil não há segurança, então tipo assim, casas é muito difícil. Por exemplo, mesmo em Jurerê, onde o Mário mora, é muito bonito, mas não é para morar. Não é? Porque se tiver que ter todas as coisas que uma pessoa mora lá dentro, é um bocado mais perigoso. Está certo? Aí para ir de férias e tal, se pegarem lá mais um relógio ou dois relógios, não é todos os relógios, não é? Pode perceber? É outra coisa, não é? É diferente. Então, nós moramos numa cobertura lá em Florianópolis, tá? E essa é por dentro, assim, mais ou menos para vocês terem uma ideia. A gente mostra as coisas daquilo que nós somos, só para vocês terem o estilo de vida. Por isso que eu digo, para que é que eu vou viajar se a minha cama é melhor que tudo e a minha casa é melhor que tudo? Eu vou viajar para onde? Não tem hotel melhor que a minha casa, tá ok? E eu gosto muito de moto, fizemos lá uma Harley Davidson lá em cima. Se é a escada, é aqui é uma Harley Davidson. E o pessoal, isto aqui é Veiras da Silva, eu gosto muito da pintura Veiras da Silva. E aqui a moto fica ali, é muito engraçado porque o pessoal das motas brinca muito, não é? Com a Harley Davidson, eu digo, não, a Harley Davidson é muito boa, moto muito boa, é um artigo de coração incrível. Já ficam doidos comigo. Isto é a piscina interna, isto é o meu escritório, onde a gente comanda as tropas, isto é o cinemazinho, isso é a minha vista de casa. Por isso hoje, quando eu cheguei aqui, pode fazer o check-in. Não posso fazer o check-in porque a esta hora só se for um quarto lá atrás. E eu disse assim, então pode ser um quarto lá atrás. Mas o senhor não quer vista? Eu não, por que eu quero vista? Vista de areia. Vista de mar tenho lá, agora aqui vista de areia. Vou ficar com vista do deserto. Vista do deserto. Vista do Saara. Esta é a nossa casa de campo, que a gente também curte muito. Tá? Tem os cães lá, adoro os cães. Né? O Zé Luís também gosta, gostamos muito dos cães. Esse é o nosso barquinho, tá? Por dentro também é muito giro e tal. E, claro, a coisa mais importante de todas é sempre a família, não é verdade? A gente trabalha e faz as coisas para a família. Por isso que eu digo que a Herbalife está em primeiro lugar, porque não sei se vocês já conhecem aquele ditado português que diz: em casa que não tem pão, todos arralham e ninguém tem razão. Então, se houver pão, a família está sempre bem, está tudo certo, está tudo ok para fazer tudo. Deixou de haver pão. Os filhos brigam com os pais brigam com os filhos, as mulheres arranjam, né? Arranjam outras coisas e tal. É melhor então a gente continuar focado no trabalho. Está certo? E claro, tudo na vida a gente tem que agradecer. Nós estamos aqui hoje todos, temos que agradecer às pessoas que nos ajudaram a chegar aqui, claro, pai, mãe, etc, que nos ajudaram a chegar aqui, mas sobretudo na Herbalife nós temos pais e mães. Então primeiro que tudo o nosso fundador Mark Hughes, que foi a pessoa que fundou a Herbalife,
E vocês têm que entender, assim como eu aqui não sou ninguém, como eu estava a falar da Rita, o Pedro é o mesmo Pedro, tá? A Rita é a mesma Rita, e o Mark Hughes era o mesmo Mark Hughes que fundou a Herbalife com 19 anos, tá? Que tinha um sonho. A mãe dele tinha morrido de uma overdose acidental de medicamentos quando estava a fazer uma dieta para perder peso, e ele quis arrumar um produto para ajudar as pessoas a perderem peso, não sabia bem o que é que ia ser, não sabia bem o que é que era, tá? Tanto que a Herbalife foi evoluindo, não é mesmo a Herbalife de 45 anos atrás. Mas ele tinha um sonho muito grande e eu quando conheci o Mark Hughes pela primeira vez disse, para onde este gajo for eu vou. E eu sei muita gente aqui em Portugal diz, para onde o Vítor for eu vou, para onde o Mário for eu vou, para onde a Marina for. Porquê? Porque a gente acredita nas pessoas e vê que as pessoas vão para algum lugar. Né? Foi incrível, então tenho que agradecer muito ao nosso fundador, que sem ele nós não teríamos a Herbalife. O segundo é este senhor. Muita gente vê para ler os livros do Jim Rohn e tal. Quem gostar de ler como eu gosto, tudo bem. Mas se não, vai lá no YouTube, põe umas coisinhas para este nome aqui. Se tu estás pela primeira vez, Sr. Jim Rohn. Talvez tenha sido o maior filósofo de negócios da história da humanidade recente. Tá? Um homem incrível e era muito famoso por duas frases que inclusive as pessoas às vezes dizem que eram minhas, mas é lógico e evidente que nunca seriam. E também não acredito que sejam dele, acreditam que sejam de algum filósofo mais antigo, mas quem se vai de boca em boca vai mudando a coisa. Ele dizia assim, para que as coisas mudem nós temos que mudar. E para que as coisas melhorem, nós temos que melhorar. Eu que fui educado com o meu pai, com a minha mãe, e sempre com o psicólogo e o psiquiatra por perto, o psicólogo era deste lado da mão do meu pai, e o psiquiatra era a mão deste lado aqui, e quem marcava as consultas era a minha mãe. Minha mãe dizia, estás a precisar de uma consultazinha ali com o teu pai. Tá? Alguém aqui teve consulta marcada, por acaso? Tá? Tinha mais gente aqui com psicólogo e psiquiatra, não era só eu. Né? Era ou não era? Era nesses dias que eu preferia ir ao dentista. Não era melhor ir ao dentista nesse dia? Arranja-me o dentista, consulta com o meu pai é que era complicado. E às vezes o meu pai já chegava meio torto, quer dizer, aquilo ali já não gostava muita coisa não, tá? Fazia parte. E quando o Jim Rohn começou a dizer para que as coisas mudem nós temos que mudar, para que as coisas melhorem nós temos que melhorar, eram coisas novas na minha cabeça, fazia toda a lógica. Tá? Tanto que hoje, às vezes a gente entra em certos cursos ou coisas para aprender e a gente vê que há uma base desses cursos e essas coisas que têm tudo a ver com este homem que tem o Jim Rohn. Então, o nosso mentor, Jim Rohn, as palavras fáceis estão aqui. E o terceiro, e a pessoa que me ensinou tudo deste negócio, que depois passámos para todos, que todos aqui a gente conheceu, tá? Né? Que era o Sr. Alan Lorenz, que era uma pessoa que conseguia tornar tudo simples. Qual é o grande problema de quem começa na Herbalife, como as pessoas que estão aqui hoje estão a começar? É complicar as coisas. Esse é o grande problema que a gente tem. Qual é a diferença entre eu, o Mário e alguns de vocês que estão aqui? É que a gente deixa as coisas muito simples. É isso. Não é 10 isso. É isso. Não, é só isso. Então, é só tomar o produto. Mas não posso fazer outras coisas. Não, toma o produto. Mas toma o produto. Né? Vamos para o STS. Leva uma pessoa contigo para essa. Então, mas é 30 mil, não, é só isso. Então, o Sr. Alan Lorenz, ele ensinou umas coisas muito simples. E eu sou com a cabeça muito acelerada, tem alguém aqui que é muito acelerado, assim, e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, e ele dizia, não, Pedro, é só uma coisa. Então ele dizia assim, vocês querem saber qual era a regra dele? Era assim, só duas coisas que tens que fazer. Primeiro, que as pessoas usem os produtos e tenham resultados. Acompanham-os, tá? Se tiveres que estar do lado deles para eles não comerem, fica lá do lado deles. Né? Porque alguns é uma desgraça, né? Toma o batido e já vai para... Não interessa, vocês sabem o que é que eu falo, né? Não é? Tem gente que é complicadíssimo, tem que estar ali, tem que ser de marcação cerrada, né? Homem a homem, que se costuma dizer. Tá? E a segunda coisa é levar a pessoa no evento como esse que está aqui. Porquê? Porque a gente tem que olhar alguém que nos faça identificar. Por exemplo, no meu primeiro evento grande que eu fui, vi uma senhora numa cadeira de rodas que ganhava 10 mil euros. Não era euros, né? Era em França. Tá? E eu olhei para a mulher e disse, se esta gaja numa cadeira de rodas ganha 10 mil, eu não pensei que eu ganhava 10 mil, mas eu pensei, vou ganhar 3. Estou a perceber. Há umas coisas assim que são estúpidas, são burras, são até politicamente incorretas, né? A gente olhar para um deficiente e achar que a gente é mais que ele, não é? Mas é verdade, é o que aconteceu comigo. Alguns pensam isso do Zé Luís, disse, pensa que ele ganha. Não estamos a dizer que o Zé Luís é deficiente, nada disso. Só mental. Há uma vontade de pensar assim. Mental. A gente olha para o Mário e diz, mas o Mário é um gajo bonito, é um gajo arrumado, é um gajo que fala bem e tal, é diferente. O Vítor, um gajo que a gente sabe, né? Mas há pessoas que a gente olha para ela e diz assim, passa aquele, eu vou fazer. Né? E foi isso que aconteceu comigo.
Tenho que agradecer também à minha senhora, a Dona Juliane, mais tarde ela vai estar aí. É engraçado que antes estava aqui escrito assim, de 2000 até 2024. Ela ficou meio chateada comigo porque eu tinha posto um prazo para acabar. E agora hoje, ela, já mudaste aquilo? Já vim aqui pelos 15 meses de 2000. Ainda está em vigor, ainda está vigente. Ainda está vigente. Mas a Ju tem-me ajudado muito. A Ju é nutricionista, a Ju tem dedicado muito à parte dos produtos, tem ajudado muito na parte de, olha, por exemplo, nesta parte aqui do Turbo Drink, que é uma coisa que é isto que está-nos a fazer ficar ricos. Nós vamos falar disto muito amanhã no workshop de supervisores. É isto aqui que, isto é a grande tendência hoje em dia. Tá? É a nova versão. Esta é a versão, é porque daqui já vou voar para a Leiria daqui a um bocado. É Max, tudo é Max. Bom para cá. Olha, é bom mesmo. É bom mesmo. Não. Faz um para ti. Faz um para ti para ser royalties para mim. Estou aqui a fazer as contas, também é para o Zé Luís, acho que já não é. Não. Já não é, estás a ver, Zé Luís, se ele fizer os royalties já não é para ti. Tu é só 3 níveis. É eu, a Isabel e a mãe deles. Chupa que é demais. Agora fazer todo o negócio abaixo do maio, para não ganhar nada. Tem gente que pensa assim. E eu tenho que agradecer também a mim, sabem porquê? Porque eu tomei a decisão de trabalhar que nem um cavalo. Podia ter ficado no meu emprego, podia não ter ido atrás do negócio por aí, tá? Podia ter ficado no conforto de ganhar. Eu já ganhava 40, 50 mil euros por mês e entendo que a gente consegue viver com isso. Tá? Quando eu viajava que nem louco para tudo que é lugar. Se eu vestisse a casa que eu ia comprar em Lisboa, que a gente acabou por não comprar, tínhamos um no estúdio, depois íamos comprar, era hoje talvez a maior casa de Lisboa que a gente ia ter hoje. E naquela época eu disse, pá, não, vou, mas é para a vida, vou trabalhar porque isto é até muito cedo para a gente parar, tá? E comecei, mas olha um gajo com uma gravata destas, achar que vai dar certo na vida. Então era Versace, claro. Olha para isto aqui, olha para isto. Olha o que o Mark Hughes aqui. Estás a ver? E o Mark Hughes, é que o Mark Hughes usava salto alto. Essa gravata custava 500 euros. Ele e o Vitor Pereira usam salto alto para ficar ao meu lado, para parecerem que estão mais ou menos na mesma altura que eu. Como ele não está aqui agora, posso falar mal dele. Quanto é que custava a gravata? 500 euros? Vamos lá, para terminar, pessoal. Essa é a parte mais importante agora desta parte. Vamos lá. Porquê é que a Herbalife tem dado certo durante 45 anos? E olhem que quando eu comecei na Herbalife, muita gente dizia que isso ia durar 3 meses. Não sei se algum de vocês ouviu essa história assim. Mas não vai durar 3 meses. Mas uma pessoa falar isto depois de 45 anos também é um bocado burra, não é? Não é? Porque a pessoa dizer isto quando a gente começou, tudo bem. Pá, mas agora, Portugal já tem a Herbalife aqui há 33 anos. 33, o gajo dizer, quer dizer, é na semana que vem vai acabar, já tem data para acabar. É 33 anos e 44 meses. Pá, tem coisas que não têm muita lógica na vida, está certo? Mas, enfim, porquê é que a Herbalife tem dado certo? Mas, primeiro, porque a gente aqui encontra um propósito na vida. Então, se uma pessoa não tiver um propósito, tá? E o propósito é o quê? Tem gente que o propósito dele é ganhar dinheiro. E quando o propósito da pessoa é ganhar dinheiro, no dia que ela ganha, o que é que acontece? Ela se sente vazia. Ela se sente vazia. Porque dinheiro nunca é um propósito. Agora, tu podes é ter um propósito, e com esse propósito tu ganhas dinheiro, e continuas com o teu propósito. Tá? Amanhã falaremos também, durante o treino, sobre o propósito. Cada um tem o seu propósito, como é lógico, mas tem que haver um propósito. Tu tens que acordar de manhã e dizer assim, o que é que eu vou fazer? Vou fazer isto, porque isto é uma coisa que me interessa fazer na vida. Se o Zé Luís gosta de acordar de manhã e ir alimentar cachorros na rua, ou cães na rua, pronto, é um propósito. A pessoa nasceu para aquilo e ganhou o dinheiro para fazer isso. É um propósito. Acorda todos os dias de manhã cedo com um propósito. Ou se eu quero ser cinturão preto de karatê ou de jiu-jitsu, acorda todos os dias a pensar, pá, vou treinar, vou fazer até ser cinturão preto, pronto, é mais ou menos isso. Mas é muito mais interessante o caminho do que quando a pessoa recebe o cinto. É muito mais interessante o caminho do que quando eu me tornei chairman. As histórias mais engraçadas que a gente tem aqui na frente, e contámos algumas neste tour que a gente tem, né, Mara? Rimos para caças, foi a contar histórias de quando éramos pobres, e quando éramos supervisores, e quando éramos equipes mundiais, as porcarias que a gente fazia. Não é? E dormíamos 5 no quarto.
E só pagava 2. Eu sei que vocês eram incapazes de ficar neste hotel e fazer isso. Isto é baratinho, este hotel. Porque alguém disse-me assim, ó Pedro, este hotel custa 200 e não sei quantos euros. E eu pensei, sabe de nada inocente. No nosso tempo era barato, porque ficava 10, dava 20 euros por cabeça. E uma vez, pedimos tantas toalhas, que o gerente subiu lá para ver como é que era. E foi o Adriano que foi atender. E o Adriano é um amigo meu pretinho, preto da Guiné. E ele tinha acabado de sair do banho e estava com a toalha. Foi recebê-lo. E ele disse, quantas pessoas é que estão aí? Não, estou só eu e o meu marido. Posso dar uma olhada? E ele disse, pode. E tirou a toalha. Não, deixa lá, está tudo bem. Jamais aconteceu hoje, não é? Porque a gente está numa suíte, cada um fica numa suíte e nem se encontra. São histórias que a gente... se eu vou começar a contar histórias aqui do nosso tempo, é a coisa mais engraçada. O Mário falou uma coisa muito interessante. Um dia, tá, a Isabel Margarida, que era irmã do Mário, havia uma qualificação para uma festa e era preciso fazer 15 mil pontos. Eu nessas coisas sempre fui muito... E ela fez 14.800. E foi com o irmão, porque o irmão estava qualificado. Tirei da festa. No meio da festa saiu a chorar. Foi ou não foi? Eu hoje não faria isso. Sinceramente, hoje não teria coragem. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Nunca mais ninguém passou no meu grupo que eu precisava dizer, nem te atrevas. Se o Pedro te apanha lá, põe-te na rua. Então ninguém nunca foi a nenhuma festa que não estava qualificado. Tá? Então, o propósito é uma coisa boa. Segundo é o desenvolvimento pessoal. Olha para a Rita, olha para o taxista e olha para eles hoje. Olha a Marina. Não é, Marina? Olha para a gente, olha para mim, a mim, mas olha para a gente, não é, Marina? Que éramos nós. Não é? A Marina conhece já muitos carnavais. Eu cheguei a namorar uma amiga dela. Éramos muito íntimos, não é, Maria? Éramos muito amigos. E somos ainda, não é? Mas tipo assim, naquela época era a juventude, era uma coisa maravilhosa. Mas que éramos nós, uns putos ali, que íamos para a discoteca, coisa, gostávamos de beber uns copos e tal, e umas coisinhas mais e tal, e pronto, era uma coisa, não era assim, está tudo certo. E de repente a gente começou a se tornar outras pessoas por causa do desenvolvimento. Agora imagina que eu tinha ido para as obras e eu já era um gajo das obras e estava aí. E encontrar com muita gente que a gente encontra hoje, começa a falar com eles, estão iguaizinhos de 40 anos atrás. Toma mini e tal. Vamos lá tomar uma minizinha e tal. Nos termossos, os pitos. Pronto, está certo. O terceiro é equilíbrio entre vida pessoal, tá? Porque também não pode ser tudo ao mar e tudo à terra. E na Herbalife, vejam bem, tem gente que acha que isto aqui é trabalho. São as pessoas que não trabalham. Porque quem está aqui dentro e trabalha, trabalhou a semana toda para estar aqui, sabe que isto aqui não é trabalho. Não é? Trabalho está lá nas obras, trabalho é no escritório, trabalho é o patrão encher-nos a paciência. Então mas tem gente que acha que vir aqui no fim de semana já está a trabalhar. Rapaz, estou cansado. Não vou falar que é o Zé Luís, mas eu tive assim, já tive que vir e tal, tive cansado, tá? Então é importante entender que na Herbalife, quem só faz Herbalife tem uma vida muito boa. Porquê? Porque há um equilíbrio. A gente trabalha a hora que quer, com quem quer, do jeito que quer, tá? Mas também a gente viaja, a gente vai para aqui, vai para lá por causa da Herbalife. Depois, um ambiente de trabalho positivo. Epá, eu nunca vi numa reunião da Herbalife as pessoas estarem assim, a minha vida vai piorar, E todo lugar que eu vou é assim. Chego, pá, como é que está? Isto aqui está tudo estragado, porque os portugueses também são um bocadinho... Até fiquei preocupado esta semana, quando eu cheguei, estava em Leiria e perguntei, como é que está? Não posso queixar. Disse, pronto, este gajo deve estar a ganhar milhões. O português que diz, não posso me queixar, o gajo está a ganhar o mais dinheiro que já ganhou na vida dele, não é? É impressionante. E depois falei com outro e tal, ou seja, não, é raro tu ter uma pessoa que assume o que está a acontecer, é sempre tudo negativo, está pior, está ruim, vai piorar e tal. E na Herbalife é sempre ao contrário. Isto aqui vai melhorar e vai melhorar. Mas está ruim, mas isto vai melhorar e vai ficar bom e vai ficar não sei o quê. A tua vida, eu sei que a tua vida está difícil, mas vamos embora, vai com a gente que vai dar certo. A gente tem essa coisa positiva que é uma coisa muito boa. E o seguinte, impacto social e sustentabilidade. Ou seja, a Herbalife é uma fundação que ajuda crianças. Eu sei que muitas pessoas não ligam para isso,
Mas saber que estamos numa empresa que tem isso e para aqueles que acham importante poder contribuir para isso é uma coisa muito boa. E mais importante é que mesmo que tu não faças nada, estás na Herbalife, já estás a contribuir automaticamente para a nossa fundação, o que é uma coisa ótima. Tá? Seguinte, tecnologia e inovação, somos a empresa número 1 da área. Eu fiquei 9 anos no Conselho de Administração da Herbalife, então vi quanto é que a gente investia todos os anos em tecnologia, etc. É muito engraçado que as pessoas falam Herbalife, isso ainda existe, né? Não sei se já ouviram falar, isso ainda existe. Então, tem gente que está aqui hoje que não era nascido quando a gente começou a trabalhar com Herbalife. Mas também o produto da Herbalife de 33 anos atrás não tem nada a ver com o produto de hoje, porque ele vai evoluindo. No entanto, é uma lata. Né? É uma lata com pó lá dentro. Mas a tecnologia ninguém vê. Os milhões e milhões e centenas de milhões de euros foram investidos para aquela tecnologia. A gente só vê quando se toma outro pó com outra lata que a pessoa passa fome, né? E não tem o mesmo sabor da Herbalife. O resto a gente não vê. Então às vezes vê uma outra lata com outro pó e as pessoas acham que é a mesma coisa, até provar. E depois que provam, veem que não é. Há dias a Juliana contou-me que estava nos Estados Unidos e viu uma loja que vendia mais ou menos assim, sabe, o estereotipo dos nossos produtos num clube de nutrição. E ela disse, isto deve ser muito bom, porque é proteína, porque é isso, porque é de origem vegetal, e não sei o quê. E chegou lá e cuspiu tudo que não dava para beber. Né? E pronto, e a gente sabe o que é os nossos produtos, como são maravilhosos. E o seguinte é o reconhecimento. Toda a gente gosta de ser reconhecida. Tá? Mesmo as pessoas como eu que dizem que não gostam. Né? Às vezes as pessoas digam assim, Pedro, a gente vai fazer não sei o quê, não precisa nada disso, né? A gente não precisa, é como aquela pessoa assim, vais ter o teu aniversário, vai ser o teu aniversário, né, Mário? Vais fazer quantos anos agora? Não quero dizer, pronto, Vitor. 57. Quantos? 57. Fiz 58. 58, pronto. Vitor, vai ter o aniversário do Vitor. Vitor, vamos fazer-te uma festa. Não quer nada disso. Mas louco, para que a gente se organize todos e faça uma festa e chegar lá, os gajos lembraram-se de mim. Não é assim, a gente é assim. Tá? Então, todos nós gostamos de reconhecimento. E eu, por exemplo, fui já reconhecido, eu, o Mário e algumas pessoas aqui de Portugal, para o Hall da Fama, que é o Hall da Fama. Aqui fala Hall da Fama aqui? Fala Hall da Fama, que é o pessoal de, sei lá, como o Cristiano Ronaldo está lá no futebol, a gente está na Herbalife, mais ou menos isso. Tá? Ele é um bocadinho menos que a gente, mas tudo bem. Mas eu já era rico e ele ainda era pobre, então presta atenção, não venham com essas histórias. Tá? Agora vai ser difícil de inverter a situação. Mas então, pessoal, quando nos chamaram para o Hall da Fama, eu pensei que eu já tinha morrido. Pensei assim, os gajos devem estar a chamar a gente, porque normalmente chamam para o Hall da Fama depois que a pessoa morre, mas não é? E, a gente, qualquer coisa que faz, as pessoas reconhecem, e os presentezinhos, e presentes de Natal, e presentes... Sobretudo quem é presidente aqui sabe, se é presente de Natal, presente na hora do aniversário. Ninguém se lembra da gente no aniversário, não é? Só pelo Facebook. Então, vou-vos dar uma regra aqui importante para todos vocês. Quando é o meu aniversário, ninguém manda mensagem para mim. Senão você vai receber um texto de 3 páginas e meia para me ouvir. Se você é muito amigo da pessoa, ligue. Se você não é amigo da pessoa, ignora. Tá? Porquê? Porque é milhares e milhares e milhares de mensagens a dizer a mesma coisa, às vezes copiada de outro lugar para o outro, e a gente fica, o que é que a gente quer? A gente quer alguém que nos ligue. Hoje tinha um amigo meu, aniversário, está aqui, uma pessoa importante, liguei-lhe, quase que chorou ao telefone. Ele disse, nem a minha mãe me liga, agora manda-me mensagem. Rapaz, então é bom vocês ligarem para as pessoas. Então, reconhecimento, toda a gente gosta, e feedback. Tá? A gente não só ser reconhecidos, como também ter resultados. E os resultados é a coisa mais importante. Eu tenho a certeza absoluta que muitos de vocês gostariam de ter um estilo de vida incrível e fantástico, vão tê-lo, tá? Mas isso é uma decisão vossa daqui para a frente. Tá? Aqui está o nome do jogo.